Estávamos em um restaurante de um shopping aguardando o pedido chegar. Stephanie, que na época era uma bebê, se distraía com músicas cristãs e livrinhos de plástico contendo histórias bíblicas. Saí da mesa à caça do banheiro quando cruzei com os mascarados. Iam excitados em grupos falando coisas que não conseguia ouvir. Claro que me indaguei a razão de tanta gente usar roupas e máscaras tirados da série Star Wars. Acabei reencontrando outras pessoas vestidas a caráter no corredor próximo da área em que ficavam os cinemas e minhas dúvidas foram esclarecidas. Não sei dizer se era exatamente a estreia, mas vi que Rogue One se achava em cartaz. Logo voltei para a direção em que ficavam os banheiros, localizados do lado oposto em que eu havia me dirigido. O famoso bordão, que a força esteja com você, seria reconhecido por quase qualquer pessoa que cresceu na década de 1980. Menos pela minha esposa Noribel. Ela não sabia quem era o Peter Parker ou Bruce Wayne. A cultura pop era um terreno quase completamente desconhecido para ela. Minha esposa foi criada como adventista desde os 2 anos de idade. Na época, um comportor estudou a Bíblia com os meus sogros. O pai da minha esposa decidiu-se ao fim do estudo, mas minha sogra demorou ainda 2 anos para se batizar. Noribel cresceu aprendendo com a lição da escola sabatina, participando de acampamentos com os desbravadores, desejando ir para o internato, o que se realizou na faculdade e graças à comportagem, e participando dos cultos e programas da igreja. Se eu pudesse, daria um doutorado honoris causa em educação para os meus sogros, ou em evangelismo voltado às novas gerações. Como 2 pessoas simples souberam criar seus filhos com tanta ênfase no espiritual? Eu não tive esse privilégio. Minha família passou a frequentar reuniões adventistas quando eu tinha 15 anos, e graças a um curso de desenho que eu fazia. Por isso, eu e minha esposa crescemos com referenciais diferentes. E sabe qual o prejuízo de crescer com a mínima influência da cultura pop? Nenhum. Isso não impediu que Noribel se tornasse uma pessoa sociável, inteligente e divertida. Ela e muitos adventistas que conheci, vindos de lares realmente cristãos, se destacavam por terem enraizado em seu caráter conceitos que são a base do adventismo. Ainda hoje eu estava brincando com a Stephanie, a minha filha mais velha, que agora não é mais um bebê. Ela fingia que era uma princesa e eu, seu servo, tive a oportunidade de fazer perguntas. Ela me pedia, faça perguntas. E eu comecei a perguntar sobre a natureza, sobre algumas coisas divertidas, mas no final resolvi fazer uma pergunta diferente. Perguntei para a Stephanie onde estava Jesus e o que ele estava fazendo. A sua resposta à primeira pergunta foi: Jesus está no céu, num trono, ele é rei, mas não como Herodes. E aí eu reforcei a segunda pergunta: e o que ele está fazendo? Foi quando ela me disse: ele está no santuário. Aquela resposta me deixou profundamente emocionado. Na hora do almoço, quando eu contei o episódio para minha esposa, a Stephanie, que estava ouvindo a gente conversar, disse que ela sabia do santuário porque o papai fala bastante sobre isso. Quem forma a base para uma nova geração são os pais. A mídia, somada com outros fatores, como as revoluções sociais e tecnológicas, exercerá influência limitada pela atuação de pais cristãos. Quando nos perguntamos o que fazer para alcançar as novas gerações, estamos mostrando preocupação na direção equivocada. A pergunta deveria ser: o que diz a Bíblia? Quando pais ensinam seus filhos a pensar biblicamente, eles formam jovens que servirão como representantes de Cristo entre outros jovens. E o que alcançam pessoas não são os métodos, mas outras pessoas. A vida transformada prega com eficácia sobre o Evangelho que a transformou. Fico feliz quando o culto familiar acaba e as nossas meninas, a Stephanie e a Nicole, que ainda é um bebezinho, folheiam sozinhas as suas Bíblias. Cada uma tem um tipo de Bíblia.
A Nicole, por ser menor, tem uma Bíblia plastificada que ela pode babar, ela pode pegar, ela pode colocar na boca. E mesmo assim ela tem uma alegria muito grande em manusear a sua Bíblia, com a dificuldade que todos os bebês têm em mexer em coisas grandes e pesadas. A Nicole não sabe nem ler ou falar. E a Stephanie está começando, por interesse próprio, a conhecer as letrinhas. Mas ambas já são investigadoras das Escrituras. Em meio à geração de pessoas confusas que não aceitam a verdade única e abraçam o experimentalismo pragmático para escolher a sua espiritualidade, eu tenho o privilégio dado por Deus de criar duas testemunhas. Que Deus dê tanto a mim quanto a minha esposa a sabedoria que os meus sogros e tantos outros adventistas fiéis tiveram e ainda têm para educar os seus filhos. E o nosso tema vai ficando por aqui, nós encerramos esse vídeo e agradecemos a sua companhia. Também pedimos que, se você ainda não deixou o seu like, faça isso agora. É importante que você que assistiu esse vídeo até o final e gostou do conteúdo, valorize essa produção e informe ao YouTube a relevância desse material. Também, caso você não seja inscrito ainda, aproveite, inscreva-se, ative as notificações e assim você sempre vai ficar sabendo quando nós produzirmos um vídeo novo, que acontece a cada semana. Por falar nisso, pedimos a sua ajuda para divulgar o canal. É muito simples, você pode copiar aqui o link do canal e colocar nos grupos de WhatsApp, principalmente aqueles lá da sua igreja, líderes de adolescentes, líder disso, daquilo, enfim. Faça com que todo mundo da sua escola sabatina ou do seu grupo de amigos fique sabendo aqui do canal, divulgando por meio do WhatsApp. E a gente se vê na próxima semana. Um forte abraço. Deus abençoe você.